clarividência simples. Parcial. As experiências do clarividente sem instrução, e não se deve esquecer que a essa classe pertencem quase todos os clarividentes europeus, ficarão, porém, em geral, muito aquém do que tentei esboçar, ficarão aquém de muitas e diferentes maneiras, em grau, em variedade, em permanência, e sobretudo em precisão. Casos há, por exemplo, em que a clarividência do indivíduo será permanente, mas muito incompleta, abrangendo apenas uma ou duas classes dos fenômenos observáveis, ele encontrar-se-á possuindo qualquer fragmento isolado de visão superior, sem aparentemente possuir outros poderes de visão que deviam normalmente acompanhar, ou mesmo preceder, tal fragmento. Por exemplo, um dos meus mais íntimos amigos teve sempre o poder de ver o éter atômico, e a matéria astral atômica, e de reconhecer a sua estrutura, quer em plena luz, quer às escuras, como interpenetrando todas as outras coisas, e contudo raríssimas vezes tem conseguido ver entidades, cujos corpos sejam compostos dos éteres inferiores, ou da mais densa matéria astral, aliás muito mais evidentes, ou, pelo menos, é com certeza incapaz de as ver permanentemente. Ele encontra-se simplesmente de posse desta faculdade especial, sem haver razão alguma que explique essa posse, ou relação recognoscível entre ela e outra coisa qualquer, e, além de lhe provar a existência destes planos atômicos, e de lhe demonstrar a sua estrutura, é difícil calcular para que lhe serve atualmente tal faculdade. Seja como for, a faculdade aí está, e é prova de que coisas maiores se lhe seguirão, de poderes maiores que ainda esperam desenvolver-se. Há muitos casos semelhantes, quero dizer, não na posse daquela forma especial de visão, que é única na minha experiência, mas em revelar o desenvolvimento de uma pequena parte da plena e nítida visão dos planos astral e etérico. Em 9 casos em cada 10, porém, esta clarividência parcial carecerá também de precisão, isto é, haverá nela uma grande parte de impressões vagas e de meras deduções, em vez da nítida definição e clara certeza do indivíduo educado na clarividência. Exemplos deste tipo encontram-se frequentemente, sobretudo entre aqueles que se reclamam como clarividentes demonstrativos e profissionais. Há também os indivíduos que são apenas temporariamente clarividentes em certas condições especiais. Entre estes há várias subdivisões, porque há indivíduos que podem reproduzir, quando querem, o estado de clarividência mediante a reconstrução das mesmas condições, ao passo que há outros em quem ela se dá esporadicamente, sem referência palpável ao que o cerca, e ainda outros em quem a faculdade se revela apenas uma ou duas vezes em toda a vida. A primeira destas subdivisões pertencem àqueles que são clarividentes apenas quando em transe hipnótico, e que, quando não estão em tal transe, são totalmente incapazes de ver ou ouvir qualquer coisa de anormal. Estes podem por vezes atingir grandes alturas de conhecimento e ser extraordinariamente precisos nas suas indicações, mas quando assim acontece é que, em geral, estão seguindo um curso regular de educação clarividente, ainda que, por uma razão qualquer, não possam por enquanto livrar-se sem auxílio do peso de vida terrena. Na mesma classe poderemos incluir aqueles, na sua maioria orientais, que adquirem uma visão temporária apenas pela influência de certas drogas, ou mediante a prática de certos processos. Às vezes hipnotizam-se pela repetição do processo, e nessa condição tornam-se até certo ponto clarividentes. As mais das vezes, porém, apenas se reduzem a uma condição passiva, na qual qualquer outra entidade os pode obcecar e falar através deles. Por vezes ainda, as cerimônias ou ritos que empregam não visam de modo algum a afetarem-se a si próprios, mas apenas a invocar qualquer entidade astral que lhes dê a desejada informação, mas isso, é claro, não passa de um caso de magia e não de clarividência. Tanto as drogas como os ritos são métodos que devem ser rigidamente afastados por quem quiser aproximar-se da clarividência pelo seu lado superior e usá-la para seu progresso e para auxílio de outrem. Os bruxos da África Central e alguns dos xamãs tártaros são bons exemplos deste tipo.
Aqueles a quem certa dose de clarividência aconteceu apenas ocasionalmente, e sem relação alguma com os seus desejos, têm muitas vezes sido pessoas histéricas, ou altamente nervosas, em quem esta faculdade era apenas, em grande parte, um dos sintomas de uma doença. O seu aparecimento mostrava que o instrumento físico estava a tal ponto enfraquecido, que já não constituía sequer um obstáculo a um certo grau de visão astral ou etérica. Um exemplo extremo desta classe é o indivíduo que se alcooliza ao ponto de atingir o delirium tremens, e que, na condição de ruína física absoluta e impura excitação psíquica produzida pelos estragos dessa terrível doença, se torna temporariamente capaz de ver algumas das hediondas entidades elementais e outras, de que se cercou no longo decurso da sua bestial degradação. Há, porém, outros casos em que o poder de visão tem aparecido e desaparecido sem relação aparente com o estado da saúde física, mas o mais provável é que, mesmo nesses casos, se tivessem sido observados bem de perto, não teria sido impossível notar qualquer alteração na condição do duplo etérico. Aqueles que em toda a sua vida tiveram apenas um momento de clarividência, são um grupo difícil de classificar cabalmente, por causa da grande diversidade das circunstâncias que para isso contribuíram. Há muitos deles em quem essa experiência se deu em algum dos momentos culminantes da sua vida, quando se compreende bem que houvesse uma exaltação temporária das faculdades, que bastasse para explicar esse poder. No caso de uma outra subdivisão destes, a experiência única consiste em ver uma aparição, que na maioria dos casos, é de um parente ou amigo que está a morrer. Temos aqui que escolher entre duas possibilidades, e em qualquer delas o desejo forte do moribundo é a força impulsora. Essa força pode tê-lo tornado capaz de se materializar por um momento, e nesse caso não seria precisa clarividência para o ver, ou, com maior probabilidade, pode ter agido hipnoticamente sobre o percipiente, momentaneamente apagando a sua sensibilidade física e estimulando a sua sensibilidade superior. Em qualquer dos casos, a visão é o produto das circunstâncias, e não se repete simplesmente, porque se não repetem as condições necessárias. Permanece, porém, um certo número de casos insolúveis, em que se trata de um caso único de indiscutível clarividência, tratando-se contudo de circunstâncias inteiramente triviais e sem importância. Acerca destes casos só podemos formar hipóteses. As condições que os governam não pertencem evidentemente ao plano físico, e seria preciso que examinássemos separadamente cada caso, antes que pudéssemos dar qualquer opinião segura sobre as suas causas. Nalguns deles resultou que se tratava de uma entidade astral, que se estava esforçando por fazer uma comunicação, e não conseguia transmitir ao indivíduo senão um detalhe sem importância dessa comunicação, porque a parte essencial e útil não conseguia, por qualquer razão, entrar para a consciência desse indivíduo. Na investigação dos fenômenos da clarividência, todos estes tipos, e muitos outros, se encontrarão, e não faltarão alguns casos de simples alucinação, que terão de ser rigorosamente excluídos da lista de exemplos. O estudioso de um assunto destes, precisa ter um fundo inesgotável de paciência e de perseverança, mas, se continuar com tenacidade, começará vagamente a perceber a ordem que existe por detrás do caos, e pouco a pouco, irá tendo alguma noção das grandes leis pelas quais toda a evolução se rege. Muito auxiliará nesses estudos a adoção da ordem que acabamos de seguir, isto é, se começar por se tornar conhecedor, tanto quanto lhe seja possível, dos fatos verdadeiros com respeito aos planos, de que a clarividência vulgar trata. Se aprender o que se pode realmente ver com a visão sutil e etérica, e quais são as suas respectivas limitações, então terá, por assim dizer, uma bitola pela qual ajuize dos casos que observar. Visto que todos os casos de visão parcial devem necessariamente entrar para qualquer escaninho desta classificação, o estudioso, se tiver sempre presente a linha geral do esquema, verá que lhe é relativamente fácil, com alguma prática, classificar os casos que venha a encontrar.
Nada ainda dissemos quanto às possibilidades ainda mais maravilhosas da clarividência no plano mental, nem, na verdade, é preciso dizer muito a esse respeito, visto ser extremamente improvável que o investigador encontre casos desses, exceto entre alunos educados em qualquer das mais altas escolas de ocultismo. Para eles essa visão abre ainda um outro mundo, inteiramente novo, muito mais vasto do que todos os outros abaixo dele, um mundo onde tudo quanto podemos imaginar de glória e de esplendor supremos, é apenas o vulgar e o normal da vida. Alguns detalhes a respeito desta maravilhosa faculdade, da felicidade espantosa que dá, das suas magníficas oportunidades para aprender e trabalhar, vê no cesto dos nossos manuais teosóficos, que o estudioso deve consultar sobre este assunto. Tudo que esse plano tem a dar, tudo, pelo menos, quanto ele pode assimilar, está ao alcance do aluno educado, mas que o clarividente sem educação o possa tocar, não passa da mais vaga das possibilidades. Tem-se feito isso em transe mesmérico, mas o caso é de uma raridade extrema, porque exige qualificações quase sobre-humanas no sentido de alta aspiração espiritual e absoluta pureza do pensamento, e de intenção tanto da parte do hipnotizado como do hipnotizador. Há um tipo de clarividência tal como este, e, ainda mais, aquele que pertence ao plano imediatamente superior, o nome de visão espiritual pode na verdade ser dado, e, visto que todo mundo celestial, para o qual ele nos abre os olhos, nos cerca aqui e agora, é próprio que a nossa referência passageira lhe seja feita ao tratarmos da clarividência simples, ainda que se torne necessário tornar a aludir a esse poder, quando tratarmos da clarividência no espaço, da qual passamos a falar. Clarividência no espaço. Intencional. Definimos-la como sendo a capacidade de ver acontecimentos ou cenas afastadas do vidente no espaço e longe demais para a observação usual. Os casos desta visão são tantos, e tão variados que veremos ser precisa, uma classificação um pouco mais detalhada deles. Não importa muito qual o critério de que nos servimos para tal classificação, logo que ele seja suficientemente largo para incluir todos os casos que encontremos. Talvez um critério cômodo seja o de os agrupar sob as classes de clarividência no espaço, intencional e não intencional, com uma classe intermédia, descritível como semi-intencional, um título curioso, é certo, mas que adiante explicarei. Como dantes, começarei por dizer o que é possível neste sentido ao vidente inteiramente instruído, e tentarei explicar como opera essa faculdade e dentro de que limite se revela. Depois disso, estaremos em melhor situação para tentar compreender os múltiplos exemplos de visão parcial e não educada. Consideremos em primeiro lugar a clarividência intencional. É evidente, do que antes se disse sobre o poder de visão astral, que qualquer pessoa que a possua completamente será capaz de, por meio dela, ver quase tudo o que quiser ver neste mundo. Os mais recônditos lugares estão patentes à sua vista, e não há para ela obstáculos intermédios, dada a mudança no seu ponto de vista, de modo que, se lhe concedermos o poder de se deslocar de um lado para o outro com o corpo astral, ela poderá sem dificuldade ir a toda a parte e ver tudo dentro dos limites do planeta. De resto, isto é-lhe mesmo, em grande parte possível, sem que haja de deslocar o seu corpo astral, como adiante se verá. Consideremos um pouco mais de perto os métodos pelos quais esta vista superfísica pode ser empregada para observar acontecimentos que se estão passando à distância. Quando, por exemplo, um indivíduo aqui na Inglaterra vê nos seus mínimos detalhes qualquer coisa que está acontecendo no momento na Índia ou na América, como é que isso se dá? Apareceu uma hipótese engenhosíssima para explicar o fenômeno. Supôs-se que cada objeto esteja perpetuamente emanando radiações em todas as direções, em alguns respeitos semelhantes, salvo em serem infinitamente mais tênues, aos raios de luz, e que a clarividência não passa do poder de ver por estas mais tênues radiações. Nesse caso, a distância não constituiria obstáculo à vista, pois que todos os objetos intermédios seriam penetráveis por estes raios, e estes poderiam entrecruzar-se até ao infinito em todas as direções sem se embrulharem, exatamente como acontece às vibrações da luz usual.
Ora, ainda que não seja esta maneira de operar da clarividência, a teoria é, ainda assim, perfeitamente verdadeira na maioria dos seus postulados. Não há dúvida que cada objeto constantemente está irradiando em todas as direções, e é precisamente deste modo, ainda que num plano superior, que os registros akáshicos parecem ser formados. Destes registros será necessário que tratemos na secção seguinte, e por isso basta, por enquanto, que apenas os mencionemos. Os fenômenos de psicometria dependem também destas emanações, como adiante será explicado. Há, porém, certas dificuldades práticas no uso destas vibrações etéricas, porque é isso, é claro, o que elas são, como meio de ver qualquer coisa que esteja acontecendo à distância. Os objetos interpostos não são inteiramente transparentes, e como os atores na cena, que o experimentador quisesse observar, seriam pelo menos tão transparentes como esses, é evidente que se correria o risco de uma séria confusão. A dimensão adicional que entraria em jogo se fossem astrais, em vez de etéricas, as emanações sentidas, afastaria algumas das dificuldades, mas, por seu turno, traria novas complicações, de outro gênero, de modo que, para fins práticos, ao tentarmos compreender a clarividência, o melhor será que afastemos esta hipótese das radiações, e passemos a considerar os métodos de visão, à distância que presentemente estão ao alcance do estudioso deste assunto. Veremos que esses métodos são 5, dos quais 4 são na verdade propriedades da clarividência, ao passo que o quinto não entra propriamente nessa classe, visto que pertence ao domínio da magia. Comecemos por este, para que desde já o afastemos. 1. Pelo auxílio de um espírito da natureza. Este método não implica necessariamente a posse de qualquer faculdade psíquica da parte do experimentador, basta que ele saiba como fazer com que qualquer habitante do mundo astral o sirva nas suas investigações. Isto pode ser feito quer por invocação, quer por evocação, isto é, o operador pode, ou persuadir, por meio de orações e ofertas, o seu auxiliar astral a dar-lhe o auxílio de que carece, ou obrigá-lo a fazê-lo pelo exercício de uma vontade altamente desenvolvida. Este método tem sido muito empregado no Oriente, onde a entidade utilizada é em geral um espírito da natureza, e na velha Atlântida, onde os senhores do rosto negro empregavam para este fim uma variedade altamente especializada e requintadamente venenosa de elemental artificial. Por vezes obtém-se informação da mesma maneira nas sessões espíritas odiernas, mas nesse caso o mensageiro empregado é mais frequentemente um indivíduo recém-morto funcionando com maior ou menor liberdade no plano astral, ainda que por vezes seja um espírito da natureza amável, que se entretenha fazendo-se passar por um parente morto de qualquer indivíduo. Em qualquer dos casos, como disse, este método não é clarividente, mas sim mágico. E se aqui a ele nos referimos, é apenas para que o leitor não caia em confusão ao querer classificar sob qualquer das seções seguintes um ou outro caso do seu emprego. 2. Por meio de uma corrente astral. É esta uma expressão que frequentes vezes, e sem grande justeza, tem sido empregada em livros teosóficos de modo a abranger uma grande variedade de fenômenos, entre os quais aqueles que vou explicar. O que o operador, que adote este método, realmente faz, não é tanto pôr em movimento uma corrente na matéria astral, mas erguer uma espécie de telefone temporário por meio de tal corrente. É impossível dar aqui qualquer explicação detalhada da física astral, nem eu tenho para isso os conhecimentos necessários. Basta, porém, que eu diga que é possível fazer na matéria astral um nítido fio de comunicação, que sirva de fio telegráfico para transportar vibrações, por meio das quais se pode ver tudo o que está acontecendo na outra extremidade. Esse fio é estabelecido, entenda-se bem, não por uma projeção direta no espaço de matéria astral, mas por uma ação tal sobre uma linha, ou, antes, muitas linhas, de partículas dessa matéria, que as torne capazes de formar um fio condutor para vibrações do gênero que se deseja.
Esta ação preliminar pode ser conseguida de duas maneiras, quer pela transmissão de energia de partícula a partícula, até que a linha ou fio esteja formado, ou pelo emprego de uma força de um plano superior, que seja capaz de agir simultaneamente sobre toda a linha. É claro que este último método implica um desenvolvimento muito maior, visto implicar o conhecimento de, e o poder de usar, forças de um nível muito superior, de modo que o indivíduo que deste modo pudesse construir o seu fio não precisaria, para seu uso, de fio nenhum, visto que lhe seria possível ver de uma maneira muito mais fácil e completa empregando uma faculdade muito mais elevada. Mesmo a operação puramente astral, aliás muito mais simples, é difícil de descrever, ainda que não custe a executar. Pode dizer-se que é mais ou menos do gênero da magnetização de um varão de aço, porque consiste do que podemos dominar a polarização, por um esforço da vontade humana, de um número de linhas paralelas de átomos astrais indo desde o operador à cena que deseja observar. Todos os átomos sobre que assim se age ficam, enquanto a operação dura, com os seus eixos rigidamente paralelos uns aos outros, de sorte que formam uma espécie de tubo temporário pelo qual o clarividente pode espreitar. Este método tem a desvantagem de que o fio telegráfico é susceptível de ser desarranjado, ou mesmo destruído por qualquer corrente astral bastante forte, que aconteça atravessar-se-lhe no caminho, mas se o esforço inicial de vontade foi suficientemente nítido, é essa uma contingência que poucas vezes se dará. A vista de uma cena distante obtida por meio desta corrente astral tem fortes semelhanças com a visão através de um telescópio. As figuras humanas parecem em geral muito pequenas, como a sobre um palco distante, mas, apesar do seu pequeno tamanho, são tão nítidas, como se estivessem perto. Às vezes é possível, por este meio, não só ver, mas também ouvir, o que se está passando, mas, como na maioria dos casos tal não acontece, devemos considerar esse fenômeno antes como a manifestação de um poder adicional do que, como necessariamente um corolário desta ordem de clarivisão. Notar-se-á que neste caso o vidente, em geral, não abandona o seu corpo físico. Não há espécie alguma de projeção do seu corpo astral, ou de qualquer parte de si em direção àquilo para que está olhando, ele simplesmente fabrica para si um telescópio astral temporário. Por isso está, até certo ponto, de posse das suas faculdades físicas mesmo no momento de examinar a cena distante. Por exemplo, estará de posse da sua voz, de modo que lhe será possível descrever o que está vendo, no próprio momento em que o está vendo. A consciência do indivíduo está, de fato, ainda do lado de cada fio. Este fato, porém, tem as suas limitações, como as suas vantagens, e essas limitações também em muito se parecem com as do indivíduo, que emprega um telescópio no plano físico. O experimentador, por exemplo, não pode deslocar esse ponto de vista. O seu telescópio tem, por assim dizer, um certo campo de visão, que não pode ser aumentado ou alterado. Está olhando para a cena de determinado lado, e não pode de repente virá-la, e ver como ela é do lado de lá. Se tem suficiente energia psíquica, pode largar esse telescópio, e fabricar para si um outro, inteiramente novo, que lhe permita ver a cena de um modo já um pouco diferente, mas não é este um processo que seja natural, que se adote na prática. Mas, objetar-se-á, o mero fato de ele estar empregando a visão astral, deve dar-lhe o poder de ver a cena de todos os lados simultaneamente. Assim seria se ele estivesse empregando essa visão do modo normal sobre um objeto que lhe estivesse próximo, dentro do seu alcance astral, por assim dizer, mas a uma distância de centenas de milhares de quilômetros, o caso toma uma feição muito diferente. A vista astral dá-nos a vantagem de uma nova dimensão, mas, ainda assim, ainda há o fato chamado posição nessa dimensão, e ele é, naturalmente, um fator importante em limitar o uso dos poderes do seu plano. A nossa vulgar visão tridimensional dá-nos o poder de vermos simultaneamente todos os pontos do interior de uma figura bidimensional, como, por exemplo, um quadrado, mas, para o podermos fazer, esse quadrado tem de estar razoavelmente próximo dos nossos olhos. A mera dimensão a mais de nada servirá a um indivíduo em Londres, se quiser examinar um quadrado em Calcutá.
a vista astral, quando é limitada por ser dirigida por o que é, para todos os fins práticos, um tubo, sofre limitações quase idênticas às da vista física em circunstâncias análogas, ainda que, se for perfeitamente possuída, consiga revelar, mesmo a tão grande distância, as auras, e portanto as emoções, e a maioria dos pensamentos, dos indivíduos observados. Há muita gente para quem este tipo de clarividência se torna muito mais fácil se tiverem à mão qualquer objeto físico, de que se possam servir para ponto de partida do seu tubo astral, um foco conveniente para sua vontade. Uma esfera de cristal é o mais vulgar, e o mais cômodo desses focos, visto que tem a vantagem adicional de conter qualidades, que citam a atividade psíquica, mas outros objetos se empregam, aos quais teremos ocasião de nos referir, quando viermos a tratar da clarividência semi-intencional. Tratando ainda desta forma de clarividência pela corrente astral, veremos que há psíquicos, que não são capazes de a empregar salvo quando sob influência hipnótica. O que há de peculiar neste caso, é que há duas variedades desses psíquicos, uma em que o indivíduo, uma vez assim liberto, consegue, por si, fazer o telescópio, e outra em que é o próprio magnetizador que constrói o telescópio, pelo qual o influenciado simplesmente espreita. Neste último caso, trata-se de um indivíduo que não tem suficiente vontade para construir, ele próprio, o tubo, e de um hipnotizador que, ainda que possuindo essa vontade, não é, por sua vez, clarividente, porque, se o fosse, seria capaz de espreitar pelo próprio telescópio sem precisar de auxílio. Por vezes, ainda que raramente, o tubo possui um outro dos atributos de um telescópio, o de aumentar o tamanho dos objetos, sobre que é dirigido, até que eles pareçam de tamanho natural. Está claro que os objetos têm sempre de ser aumentados até certo ponto, pois, se o não fossem, seriam de todo invisíveis, mas, em geral, as dimensões são determinadas pelo tamanho do tubo astral, e toda a cena não passa de uma pequeníssima fita cinematográfica. Nos poucos casos em que as figuras aparecem de tamanho natural, o mais provável é que se trate dos primeiros indícios de uma faculdade inteiramente nova, mas quando isto acontece, é preciso uma observação cuidadosa, para que se não confundam com os casos da seção que segue. 3. Pela projeção de uma forma de pensamento. A capacidade de usar este método de clarividência implica um desenvolvimento, um pouco mais avançado, de que o último de que se tratou, visto para ele ser precisa uma certa dose de domínio no plano mental. Todos os estudiosos da teosofia sabem que o pensamento toma uma forma, pelo menos no plano a que pertence, e, na grande maioria dos casos, também no plano astral, mas talvez não seja tão conhecido o fato de que, se um indivíduo pensar fortemente, de que está num sítio qualquer, a forma assumida por esse pensamento, será uma semelhança do próprio pensador, que aparecerá no sítio de que se trata. Na sua essência, essa forma tem que ser composta de matéria do plano mental, mas em muitos casos rodear-se-ia também de matéria do plano astral, e, assim, muito mais se aproximaria da visibilidade. Há, de fato, muitos casos em que se torna visível a pessoa de quem se pensou, o que provavelmente acontece pela inconsciente influência mesmérica emanando do pensador inicial. Esta forma de pensamento, porém, nada levaria em si da consciência do pensador. Uma vez emanada dele, seria normalmente uma entidade inteiramente à parte, não, é certo, sem relação nenhuma com o seu Criador, mas a parte dele pelo menos, no que diz respeito à possibilidade de receber qualquer impressão. Este terceiro tipo de clarividência consiste, pois, do poder de manter tanta ligação com, e tanto poder sobre, uma forma de pensamento recém-emitida, que seja possível receber impressões por meio dela. As impressões que a forma receber serão, neste caso, transmitidas ao pensador, não, como antes, por meio do fio telegráfico astral, mas por vibração simpática.
Num caso perfeito deste gênero de clarividência, é exatamente como se o pensador projetasse uma parte da sua consciência para dentro da forma de pensamento e a usasse como uma espécie de vedeta, através da qual lhe fosse possível observar. Vê tão bem como se estivesse ele próprio no lugar onde está sua forma de pensamento. As figuras para que estiver olhando parecer-lhe-ão de tamanho natural e próximas, em lugar de pequenas, e à distância, como no caso anterior, e verá que lhe é possível deslocar, querendo, o seu ponto de vista. A clareaudição acompanha talvez menos frequentemente este tipo de clarividência do que o anterior, mas o seu lugar é até certo ponto tomado por uma espécie de percepção mental dos pensamentos e das intenções daqueles que estão sendo vistos. Visto que a consciência do indivíduo está ainda no corpo físico, ser-lhe-á possível, mesmo no momento em que estiver exercendo esta faculdade, ouvir e falar, tanto quanto lhe seja possível fazê-lo sem quebra da sua atenção. Logo que lhe falhe a concentração do seu pensamento, toda a visão desaparece, e ele terá que construir uma nova forma de pensamento, antes que a possa continuar. Os casos em que este gênero de visão acontece com sensível relevo a indivíduos sem instrução são, como é de supor, mais raros do que com respeito ao tipo anterior, por causa da capacidade de domínio mental que é precisa, e a natureza em geral mais sutil das forças que entram em ação.